Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. É inacreditável o que acontece com o Vasco. Dentro, fora, em cima, embaixo, do lado ou de qualquer lugar ou sobre qualquer assunto, se existe uma possibilidade de alguém complicar, atrapalhar, alienar, alucinar ou perturbar o funcionamento do Vasco, com certeza isso vai acontecer. E se você acha que o caminho do clube pode ser difícil, sinto dizer que ele já é dramático e pode acreditar que será ainda muito mais complicado, intrincado, incompreensível do que imagina. Eu acredito que quando a instituição se desviou da trajetória lógica que a sua cruz apontava clara e nitidamente, começamos a ser penalizados. Os políticos, os antigos, os atuais e seus descendentes, que há mais de 30 anos viram no clube oportunidade de ganhar dinheiro, explorando a história do Vasco, vêm fazendo isso constantemente. Mas não se destrói princípios cristãos sem pagar um preço. Não se macula uma bandeira e segue ultrajando-a sem uma reação, como se inatingível fosse e tivesse o direito de assim continuar agindo. Hoje pagamos pelos erros de maus vascaínos, e não me limito a culpar apenas os que corrompem o clube por dentro, como cupins que atacam a madeira. Existe também uma enormidade de pessoas, principalmente as que trabalham na comunicação, na mídia, que em grande maioria, obedecendo seus patrões, promovem a discordância, matéria-prima de sua profissão, entre aspas. São educadas em escolas transformadas em fábricas de militantes pela esquerda, seguindo ensinamentos da escola de Frankfurt. E essa ideologia, espalhada pelos 4 cantos do mundo, especializada em sequestrar instituições e mentes, não admite a existência de símbolos religiosos e nem a propagação da fé. E essa doutrina vem, há muito tempo, destruindo o nosso clube. E só não percebe isso quem comunga com ela, é alienado ou está tão amedrontado a ponto de não ter coragem de reagir. E quem tem coragem de dizer o que pensa, sem medo de ser processado, jogado na cadeia ou ser perseguido? Quem se sente independente para opinar e acredita na liberdade de expressão? Claro, existem aqueles que são subvencionados pelos órgãos do sistema que soltam a grana e são obrigados a fazer o L. Mas em agosto de 1898, inspirado na comemoração dos 400 anos da descoberta do caminho marítimo para as Índias, frota comandada por um ilustre marinheiro que ostentava nas velas a cruz de Cristo, foi fundado um clube com princípios cristãos irrevogáveis que, após mais de um século, foi sequestrado por aproveitadores e seus bajuladores que viram a oportunidade de usá-lo com interesses pessoais. E agora muitos podem ficar bravos comigo, mas afirmo que a instituição foi dominada por uma ideologia nefasta. E como exemplo cito apenas um sujeito que, por seu carisma, inteligência e esperteza, está no auge da popularidade e nem sabe por que torce pelo clube. É aquele cara que se diz vascaíno e que tem milhões de seguidores e parece estar com um burro na sombra. E não digo que não tenha seus méritos, claro. Esse mesmo gordinho, sem demérito, afinal não sou nenhum modelo, fez abertamente o L e circula por aí como se fosse dono do maior canal de YouTube esportivo. E enquanto apoiar e não incomodar o sistema, mesmo que fale besteiras, não será perseguido, pois pensa diferente de mim. Mas, me arriscando por ter opinião contrária, sigo aqui nesse meu mundinho pequenino, defendendo o nosso clube e falando sobre a situação do Vasco. Vamos em frente.
Começo falando da primeira interventora que prometeu realizar um trabalho isento para corrigir os desvios que porventura encontrasse no Vasco. E desistiu tão prematuramente de realizar sua tarefa, deixando um relatório preliminar e não conclusivo que não condena e nem absolve afirmativamente ninguém, e nem pavimenta um caminho de conciliação para o Vasco. Daí em diante, o processo já viajou mais do que o presidente da FIFA na Copa do Mundo. E o problema continua sem solução. Capítulo a capítulo a história vai sendo escrita. Liminar para cá, agravo para lá, uma, duas, sei lá quantas varas, juízes, juízas, interventores, desembargadores, desembargadoras, sei lá quantos advogados, de um lado, de outro e de terceiros. Tudo acaba conjugando uma enorme quantidade de pessoas nessa novela com mais protagonistas, coadjuvantes e figurantes do que uma novela mexicana. E tem influenciador desesperado querendo que seja possível resolver a treta reunindo todo mundo numa mesa redonda. Ora, porra, o problema é que algumas partes não querem que o futebol do Vasco seja revendido para o investidor. O Vasco é um ninho de aproveitadores e muitos deles têm vínculo com a justiça. E quem tem vínculo com a justiça no Rio de Janeiro não tem mais do que duas opções: ou está do lado bom ou está do lado sombrio da força. E conhecendo a história nebulosa dos políticos do Rio, nada de bom deve se esperar do futuro. Pobre Vasco da Gama, que depois de tanto navegar pelo mundo, acabou aportando no único lugar que não poderia, o Rio de Janeiro. E olha que eu sou do Rio de Janeiro e adoro o Rio de Janeiro. Fico impressionado com as declarações da Justiça que tenta tratar o Clube de Regatas Vasco da Gama como se fosse uma empresa qualquer. Um clube de futebol não é uma empresa qualquer que foi fundada ou criada por uma pessoa ou um grupo de pessoas que coloca seu dinheiro e começa a vender produtos ou fabricar produtos para que o mercado os venda. E com o dinheiro que entre, ele remunere o investimento, tire seu lucro e reinvente para poder ter capital para girar a empresa. O futebol funciona de forma diferente. Ele mexe com a paixão popular de quem sustenta o patrão, e o patrão é exatamente o time para o qual torce. É preciso que a justiça entenda que uma empresa comercial não possui torcida. Ninguém forma ou junta grupo ou uma associação ou compra camisa para torcer pela loja da esquina ou pela fábrica de parafusos do distrito industrial da cidade. Será que os serventuários da justiça entendem isso? Mas com certeza seus salários vêm dos impostos que os torcedores do Vasco pagam. E agora que na noite de sexta-feira a liminar bancada pela 777, sei lá com que dinheiro ou por quem, foi suspensa, qual será o próximo passo de quem voltou a ter a caneta do futebol? Pois ações objetivas é o que o torcedor espera. Será que os laranjas que usaram a empresa invisível 777 Carioca reagirão contra a cagada que fizeram quando tiraram o Pedrinho do conselho da SAF? E a justiça, mesmo colocando o Pedrinho de volta, parece não ter interesse de se retirar completamente da administração do Vasco. Mas, para surpresa de ninguém, já estamos acostumados há alguns anos com a interferência da justiça em tudo no Brasil, e todos se submetem a ela. A Vasco SAF terá que conviver com um profissional independente indicado pela Justiça para acompanhar a governança da empresa. O Brasil adora essas coisas diferentes. E esse espião da Justiça, no bom sentido, é claro, tem um nome inglês que cai muito bem em países pouco desenvolvidos. É o tal do watchdog. Apesar de não poder interferir nas decisões administrativas da empresa, ele terá acesso a documentos e emitirá relatórios para a Justiça. É o verdadeiro cão de guarda, versão humanoide. E por falar nisso,
Vejamos para onde caminha então a humanidade. Até breve, e com certeza esse assunto terá outros desdobramentos. Por isso, amigo, vamos acompanhar juntos a novela e venha sempre tomar um café da colina comigo agora que falar de seleção não é mais uma opção. Por isso, fique comigo e não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não estou aqui para ganhar dinheiro e nem estou procurando patrocinadores ou colaboradores financeiros. Só amigos. Procuro só amigos e verdadeiros vascaínos, e ainda não dominados, claro. E enquanto tiver saúde física e mental, estarei aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Ainda, né? Saudações vascaínas sempre.